dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês, falando acerca da palavra do Senhor, meus irmãos. E hoje, meus irmãos, eu estarei falando um pouco da palavra de Deus, que está localizada no seu livro de Lucas, no seu capítulo 7, no seu versículo 13. E bem, meus irmãos, no contexto dessa palavra aqui, eu vou estar lendo e explicando para vocês o contexto da palavra. Bem, aqui no versículo 13 do capítulo 7 de Lucas, diz bem assim: E, vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. E bem, meus irmãos, o que esta palavra está querendo dizer? Neste contexto aqui, meus irmãos, a palavra estava dizendo sobre um filho de uma mulher que era viúva de Naim, que, aqui, meus irmãos, o filho dela havia morrido e já estava ido para ser sepultado fora da cidade. Mas bem no momento que isso ia acontecer, Jesus estava passando ali com seus discípulos para entrar na cidade de Naim. E bem, meus irmãos, o que esta palavra está aqui querendo dizer é que o Senhor Jesus Cristo, ele moveu-se de íntima compaixão com a mulher, porque ela era viúva e só tinha um filho. Ou seja, a única coisa que ela tinha na vida dela era o filho dela, a qual ela amava, e também o filho dela a qual sustentava ela e ajudava ela. E bem, meus irmãos, o que esta palavra está querendo dizer é o que o Senhor Jesus Cristo, ele sente compaixão de nós, meus irmãos. Ele nos ama, pois em Apocalipse, no seu capítulo 3, no seu versículo 20, se não me engano, fala que Jesus, ele diz que ele repreende e castiga aqueles que ele ama. Ou seja, ele ama e quer fazer como um pai faz. Um pai não repreende o filho, ele não, como posso dizer, numa situação em que o filho faz alguma coisa errada, ele repreende o filho, ele fala para o filho que isso é errado. Logo, Jesus é a mesma coisa. Deus, ele é a mesma coisa. Ele sempre vai te repreender pelo seu bem, nunca pelo seu mal. Deus, ele nunca vai ter prazer em simplesmente ver você sofrendo ou te ver mal, triste, jamais. Ele vai fazer isso para ver o seu bem, porque uma repreensão agora pode ser uma felicidade eterna daqui a, sei lá, 1, 2 dias. Claro que tudo aqui da terra não é eterno, mas se uma repreensão de Deus hoje, você, vamos dizer assim, que você é repreendido hoje por Deus, você aceita essa repreensão e amanhã Jesus volta e você vai para o céu por causa disso, isso literalmente terminou a sua vida eterna. Ou seja, se Deus não tivesse te repreendido e simplesmente tivesse só confortado o seu ego, sua carne, o seu eu, você simplesmente estaria queimando no inferno. Ou seja, tudo que Deus faz é para o bem. Pois na palavra de Deus fala que em Romanos fala que todas as coisas cooperam para o bem do justo, podendo ser até coisas ruins. Deus, ele usa até quadros, coisas, cenários ruins, até para fazer com que venha acontecer o bem com o justo. Ou seja, meus irmãos, Deus nunca vai desejar o seu mal, ele só vai desejar o teu bem. E não devemos confundir literalmente qualquer situação como se fosse tentação do maligno ou obra do maligno. Porque, por exemplo, vamos dizer assim, uma situação em que você está, sei lá, uma situação de estresse ou caos. Deus pode estar te capacitando para você ter paciência, como você pode ter pedido em alguma oração ou alguma coisa, meus irmãos. E bem, meus irmãos, tudo que Deus faz para a gente é para a gente evoluir. Ou seja, se você está passando uma situação de caos em que você simplesmente não aguenta mais, aguente mais um pouco, pois ele sabe o seu limite. E quando for na hora do seu limite, ele vai mandar um escape. Ou seja, meus irmãos, Deus, ele nos prepara a cada dia para sermos cada dia melhores do que ontem. Ou seja, para ser mais santos e mais parecidos com Jesus Cristo. Porque Jesus era perfeito. Jesus, ele tinha todas as virtudes possíveis, mansidão e todos os dons celestiais que o Espírito Santo dá. E bem, meus irmãos, continuando aqui essa palavra, aqui quando Jesus falou, e vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe, não chores. Ou seja, meus irmãos, não chorem porque vocês estão passando pela prova, pelo deserto, porque após o deserto vem a terra prometida, meus irmãos. Então, resista mais um pouco. E, no final, quando estiver perto da terra prometida, quando você vê que são gigantes, que são os inimigos são maiores que você, avance mesmo com fé. Pois, na história lá da terra prometida do povo de Israel, somente dois varões conseguiram entrar na terra prometida. E Moisés e Arão, que foi Caleb e Josué. Pois eles dois tiveram fé de que iam entrar na terra prometida e conseguir conquistá-la.
mas os outros 10 cabeças simplesmente desistiram e falaram que não dava. E eles estavam desistindo com o povo. E o povo e esses 10 cabeças queriam se rebelar contra Moisés e Arão e Josué e Caleb. Até que veio o Senhor e falou que somente iria entrar Josué, Caleb e Moisés e Arão, porque eles tiveram fé em Deus. Ou seja, meus irmãos, nós devemos ter fé, mesmo se a situação parecer maior que a gente. Mesmo que tudo pareça impossível, nós devemos continuar, meus irmãos. Pois a lógica de Deus é diferente da nossa lógica. O ser humano pensa que, sei lá, aquela situação é impossível, que não dá, já acabou. Mas para Deus é simplesmente uma fonte de vida nova, é simplesmente algo inexplicável, porque Deus é inexplicável. Deus é inexplicável como o vento. Cientistas acham que estão no poder de tudo, de que podem fazer o que quiser, mas eles estão mais do que enganados. Muito enganados, porque Deus, ele está no controle de tudo, literalmente tudo. Nada some do controle da mão de Deus. E, meus irmãos, continuando aqui a palavra, Deus, ele se move de íntima compaixão e roga por nós ao Pai. Como está na palavra de Deus, que o Espírito Santo roga, o Espírito Santo de Deus, ele roga por nós. Ou seja, todas as vezes que nós estamos passando pela luta, o Espírito Santo, enquanto você ora a Deus, o Espírito Santo roga a Deus para que você seja vencedor. Ou seja, você não está sozinho. Você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Ou seja, você está simplesmente com o Criador do mundo, o dono de tudo do seu lado. Então, meus irmãos, não tema nenhum mal. Simplesmente vá, meu irmão. E, para terminar e contextualizar a palavra, aqui quando Jesus falou, não chores, nós devemos, meus irmãos, sempre buscar a Jesus, pois Ele é o único que nos ama. Como eu disse aqui em Apocalipse, que Jesus fala que Ele repreende e castiga aquele que eles ama, mas não para o mal, e sim para o bem, meus irmãos. Sempre busquem Jesus Cristo porque Ele vai querer o seu bem. Ele se sacrificou na cruz não foi para você simplesmente estar pecando, porque como Paulo disse, que não deveremos pecar para aumentar a graça, já que isso não faz o menor sentido. A graça está aí, mas devemos recebê-la com amor e não com desobediência e furor, que no caso é a ira, a raiva por isso. Por isso, meus irmãos, busquem Jesus Cristo com sinceridade. Orem com sinceridade, não com palavras vazias, com simplesmente achando que está orando, falando com Deus uma lista de coisas que você quer, ou simplesmente fazendo tudo isso para ganhar alguma coisa. Pois não vai dar em nada, porque Deus, ele não é Deus que simplesmente é uma moeda de troca. Deus não é um banco para você ir lá pedir, eu quero um carro, eu quero aquilo. Claro, temos que ter desejos, temos que ter vontade, nós temos nossas vontades de evoluir na vida. Mas nem sempre as vontades vão ser o centro da vida. Deus tem que ser o centro da nossa vida, meus irmãos. E por isso, meus irmãos, sempre converse com Deus como se Ele fosse um pai, um amigo. Sendo sinceros, com o coração quebrantado, como o salmista Davi foi. Apesar de ele ter pecado muito, ter feito várias coisas ruins, ele foi o segundo coração de Deus. Já que todas as vezes que ele pecava, ele se quebrantava inteiro quando ele se arrependia. Era simplesmente algo inexplicável, porque simplesmente Davi, ele falou que simplesmente queria que Deus tomasse o reino dele todo, já que ele já havia pecado contra Deus. Mas Deus foi lá e confortou ele. Porque quando nós vamos com o coração quebrantado, Deus nunca vai te acusar. Quem acusa é o inimigo, o diabo, o Satanás. Mas Deus sempre vai te confortar para te fazer evoluir. E bem, meus irmãos, este foi o vídeo. Que Deus abençoe a vida de vocês. E busquem se aproximar mais de Deus, pois Ele está voltando. Jesus está voltando, meus irmãos. Deus só quer o seu coração. Ele não quer que você seja perfeito. Ele só quer que você persevere e permaneça até o fim com Ele. E busque Ele até o fim. Pois os sinais estão aí no mundo. Tudo já está acabando. As guerras já estão começando. E você vai querer ficar simplesmente preso num vício? Vício de pornografia? Vai ficar vício de TikTok? Vício de coisas simples? Coisas que são passageiras, meus irmãos. Então, bem, meus irmãos, busquem a Jesus Cristo, apesar de tudo. Não estou falando para vocês seguirem uma lei, tipo, um monte de regra determinada pelo homem, mas sim seguir a Cristo com liberdade, já que quem já está inscrito já é livre. Ou seja, se Cristo vos libertou, já és livre, como está na palavra, meus irmãos. E que Deus abençoe a vida de vocês e até um próximo vídeo, meus irmãos. E muito obrigado por ter visto esse vídeo. E busquem Jesus Cristo para não viver o apocalipse, e sim viver a vida eterna, meus irmãos.
Que Deus abençoe a vida de vocês. E até o próximo vídeo, meus irmãos.